Muito bem, meus amigos, estou de volta aqui com o canal Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Tem alguns assuntos aqui que eu gostaria de comentar com você sobre este final de semana, o que aconteceu no futebol. Mas antes de mais nada, você que está rolando aqui no YouTube e achou esse vídeo por engano, por acaso, e está me assistindo agora, convido você a se inscrever aqui no meu canal, deixe o seu joinha aí, clica aqui, se inscreve no meu canal, não custa nada, é só fazer assim com o dedo, ó. Clicou aí, se inscreveu, perfeito, tamo junto, vai Corinthians, é isso que é importante. Preciso chegar a 800 seguidores e eu preciso de você, ok? Vamos lá. Eu deixei anotado alguns assuntos deste final de semana e eu gostaria de partilhar com você que está me assistindo aqui. Tem um amigo meu que me acompanha sempre lá na plataforma do Kawai, o Ricardo Alves. Ele me fez uma pergunta lá no Kawai e eu gostaria de responder a ele. Lá já respondi, mas vou responder aqui também no YouTube, né? Ele falou comigo, por que você não fala da seleção brasileira? E aquilo que eu falei para ele lá, eu vou falar aqui também, para que todos vocês que estão me assistindo entendam o porquê que eu não comento o jogo da seleção brasileira. Sabe quando você chega em casa, mas está varado de fome, que você está querendo comer um boi, de tanta fome que você tá, aí você come, você come, você come, você repete seu prato e come de novo e chega até a passar mal. Quando você está passando até mal de tanto que você comeu, você olha para a comida, você não quer nem saber de comida, você está enjoado de comida, você está passando mal, dá vontade até de vomitar, porque você comeu demais, você exagerou, principalmente à noite, quando você exagera na alimentação e não consegue nem dormir direito, você está enjoado, né? Por que eu estou falando isso? O que tem isso a ver com seleção brasileira? Quero falar para vocês já. É assim que eu me sinto com a seleção brasileira. Enjoado, com nojo, com náusea de seleção brasileira. A última que eu assisti torcendo para o Brasil foi na Copa do Mundo aqui no Brasil, se não me engano, em 2014. Lógico, 2002 eu fiquei acordado para ver o Brasil jogar porque tinha time, né? A de 2002 foi o Brasil a última vez que foi campeão, de 2006 também eu assisti, e depois só em 2014 porque foi aqui no Brasil. De 2014 para cá, eu não perdi mais tempo nenhum em assistir jogos da seleção brasileira. O ano passado, quando às vésperas da Copa do Mundo, eu vi que o Brasil tinha uma equipe assim até legal, bacana, mal dirigida, né? Mas tinha uma rapaziada bacana assim que eu pensei comigo, essa seleção vai dar liga, né? Vai dar liga. Mas assim, o grande câncer da seleção brasileira, na minha opinião, chama-se Neymar, né? Neymar é o grande câncer. Teve um jogo da seleção brasileira, não me lembro qual, ele entra com o calção desamarrado e a chuteira desamarrada, o juiz apita o segundo tempo do jogo, ele está agachado amarrando a chuteira e arrumando o calção. Esse é o Neymar que todo mundo idolatra, todo mundo não, menos eu, né? Eu não idolatro o Neymar nunca, né? Eu me lembro muito bem que o René Simões falou quando o René era técnico do Santos lá na Vila Belmiro. Você se recorda, né? Então, assim, são jogadores Nutelas, jogadores fracos, jogadores mercenários, são jogadores mequetrefes, como diz o velho lá do São Paulo, jogadores horríveis, que enquanto o espírito da seleção for esse, eu não comento o jogo da seleção, ou seja, eu não perco tempo sentado à frente de uma televisão para assistir um jogo da seleção brasileira. Mas eu assisti no sábado. Eu ainda pensei, sábado, 19 horas, não tinha nada para fazer, quer saber de uma coisa? Eu vou assistir o jogo da seleção brasileira. Quem sabe, né? Agora com o Ramon, vem novos ares, novos jogadores, quem sabe dá liga essa seleção, né? Pior coisa que eu fiz. Nojo, dá nojo de ver um jogo da seleção brasileira. É nojento. Então, por isso que eu não comento, porque é uma seleção horrível que não tem condições. Eu não perco meu tempo, eu já perdi, 4 minutos para falar de seleção brasileira aqui. E não falei nada de jogadores, não falei nada de técnico, de ninguém. Só comentando com vocês o que eu acho de seleção brasileira. Eu não perco mais o meu tempo com seleção brasileira. Enquanto tiver esse tipo de mentalidade, não perco.
emendando isso, um comentário que foi feito no meu canal também, lá no Kawai, sobre o Ancelotti na seleção brasileira, técnico do Real Madrid, que pode não renovar o contrato com o Real Madrid e vir comandar a seleção brasileira. Vocês acham que o Ancelotti, com tudo aquilo que ele tem de vitorioso na Europa, com toda a organização do futebol europeu, você acha que ele vai querer vir dirigir a seleção brasileira, com toda a corrupção que tem na CBF, com todas as impunidades que tem no nosso país, com toda a desgovernabilidade que tem no nosso país? Você acha que o Ancelotti vai sair de lá com toda a insegurança que tem no nosso país? Ele vai sair da Europa para vir dirigir a seleção brasileira? Com esses jogadorzinhos que a seleção brasileira tem? Duvido que ele venha. Ele não vem comandar a seleção brasileira, ele fica lá. Ele vai ficar lá, ele não vem. Ou ele renova com o Real Madrid, ele não precisa mais de dirigir seleção nenhuma, ele não precisa dirigir clube nenhum. Ou ele renova com o Real Madrid, ou ele fica por lá mesmo. Já está com a vida feita, não precisa mais ficar nessa correria do futebol para lá e para cá. Por isso, na minha opinião, o Ancelotti não vem. Posso queimar a língua? Posso queimar. Pode ser que amanhã ou depois ele se apresente à seleção brasileira, mas é muito difícil, na minha opinião. Na minha opinião, quem vai ser técnico da seleção brasileira vai ser o Fernando Diniz. Escuta o que eu estou falando para você. Próximo técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz. Não é que eu idolatro o Fernando Diniz, que ele faz um trabalho sensacional, não é nada disso. Mas o técnico do momento no Brasil, tirando o Abel Ferreira do Palmeiras, é o Fernando Diniz. E nem o Abel Ferreira vai ser chamado para a seleção brasileira. Na minha opinião, vai ser o Fernando Diniz. Depois a gente discute lá na frente, quando o novo técnico vier, ok? Agora eu quero falar de uma coisa assim muito chata, mas necessária. A covardia que aconteceu lá no sul do país, no jogo entre Internacional de Porto Alegre e Caxias. Uma vergonha, uma covardia que os jogadores do Internacional de Porto Alegre fizeram com os jogadores do Caxias. Jogadores destemperados, despreparados para uma partida de futebol, jogadores covardes, principalmente aquele Patrick, covarde, um jogador covarde. Eu queria ver se ele teria coragem de sair na mão, mano a mano, com o jogador do Caxias. Ele fez tudo o que fez porque ele tinha todo o apoio, o respaldo de torcedores e dos jogadores do Inter. Tinha respaldo também da segurança do Inter, que não fez nada. Uma vergonha. A CBF, que é uma instituição, para mim, mais do que corrupta e falida no nosso país, deveria tomar atitude drástica. Mais drástica que eu quero dizer é punir o Internacional de Porto Alegre com 15 pontos no Campeonato Brasileiro. Deveria começar o Campeonato Brasileiro com o Inter com menos 15 pontos para fazer ele correr atrás do prejuízo, para a torcida ver o que eles prejudicaram tanto o Internacional de Porto Alegre. Interditar estádio, isso é o mínimo que deveria fazer. É o mínimo. É o mínimo. Não deveria fazer outra coisa a não ser interditar o estádio. E o Inter não deveria jogar o ano inteiro naquele estádio devido à vergonha que eles fizeram, a covardia que o Internacional provocou lá no Beira-Rio. Aí vem aqueles torcedores ilustres do Internacional de Porto Alegre, tirando, exceto a Renata Fã, que abominou o ato, abominou toda a violência. Tem muitos torcedores ilustres para eles lá, porque para mim não valem nada. Aqueles torcedores que choraram quando o Yuri Alberto veio para o Corinthians e não ficou lá no Sul. Choraram. Falaram que nunca mais ia falar o nome do Yuri Alberto. Esses torcedores aí do Internacional, que tá sempre aí na televisão, no YouTube, comentando os jogos do Inter, todos aprovam, isso aí são todos bandidos. Bandidos, que deveriam também ser punidos por isso, por aprovar tais coisas que acontecem. É isso aí. Essa vergonha, covardia. O presidente do Caxias do Sul deveria ir na justiça comum contra o Internacional de Porto Alegre. O Internacional devia ser punido, cair para a segunda divisão no Campeonato Gaúcho. Já para 2024, o Inter não deveria disputar competição nenhuma. Uma vergonha. E teve um torcedor do Internacional de Porto Alegre que entrou
para agredir os jogadores com uma criança no colo. Dá para entender uma coisa dessa? Eu não vou colocar aqui, primeiro, que eu não gosto de dar ibope para bandido, porque um cara desse para mim é bandido. Segundo, que o meu canal é muito simples aqui, eu não sei editar vídeo, eu não sei fazer vinheta, eu não sei falar de tal coisa aqui e colocar imagens, eu não sei nada disso, eu não sei editar, nem tenho tempo para fazer isso, então eu só coloco o fundo aqui, ó, que o meu fundo aqui do Corinthians, que isso aqui são papéis parede que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei aqui, então eu faço o meu vídeo aqui, minha câmera está inversa aqui, por isso que está tudo ao contrário aqui. Meu vídeo é muito simples, muito normal, muito, assim, coisas assim, muito natural. Tenho vontade de comprar uma câmera melhor, para fazer um vídeo melhor, um microfone bom, tenho vontade, mas não dá. Eu não ganho dinheiro com isso tudo aqui. Tudo que eu ganho aqui é audiência e inscritos no meu canal. Só isso que eu ganho. Nada mais que isso. Nunca ganhei um centavo no YouTube para poder fazer esses vídeos aqui. Por isso que as coisas minhas aqui é tudo muito simples. Porque senão eu ia fazer assim, colocar uns trechos da briga, da covardia que o Inter fez. Eu ia colocar aqui atrás para vocês verem. Apesar que quase todos nós já vimos nos programas esportivos a vergonha e a covardia que o Inter fez. Na minha opinião, deveria ser punido drasticamente o Internacional. Ah, se fosse o Corinthians. Ah, se fosse a torcida do Corinthians e os jogadores do Corinthians que tivesse feito o que fizeram o Internacional de Porto Alegre. Até hoje, nós estaríamos aqui falando, descendo o cacete no Corinthians. Mas como é o Inter, né? Tá lá no Sul, esquecido lá no Sul, né? Mas eu não esqueço, não. Punição severa para o Internacional de Porto Alegre. Ah, se eu sou presidente da CBF numa hora dessa, eu não preciso nem receber a queixa do Caxias. Eu já vou com os 2 pés no peito do Internacional de Porto Alegre. Um timinho ruim, um timinho fraco, um time de covarde. É isso que é o Internacional de Porto Alegre para mim, o atual time do Internacional de Porto Alegre. É isso aí. E torcedores covardes também. Pode comentar aqui na minha rede social, não tem problema não. Tem problema não, não tem medo de torcedor do Sul lá não, tá? Pode comentar se não gostaram, mas são covardes e acabou. Por isso que o Grêmio lá no Sul deita e rola e é o melhor time do Sul, é o Grêmio. Sempre foi, né? É o Grêmio. Acabou. É isso aí, rapaziada. Gostaria de finalizar esse vídeo agradecendo você que está aqui me acompanhando, que sempre me dá essa força aqui no meu canal. Obrigado pela sua participação, tamo junto. Vai, Corinthians! Que não sei nem para onde está o Corinthians, que não joga já faz tempo, né?